Olá, minha gente, aqui é o professor Rinaldo Beltrão. Vamos começar mais uma aula do TV Escola Jaboatão, Matemática, do 8º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje nós vamos aprender os gráficos de pesquisas, tá? Que é um assunto que é assim, bem popular na matemática porque ele é muito presente, né? A gente vê gráfico na televisão, na internet, em todos os meios de comunicação, é muito utilizado para poder estar passando informações de uma maneira mais rápida, né? E que tenha uma visualização melhor para as pessoas, tá? Então é um assunto bastante importante, fica ligado aí, pega já o caderno, a caneta para poder fazer as anotações que achar necessário e vamos embora, né? Na aula de hoje a gente vai ter como objetivo avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar a construção de um conjunto de dados de uma pesquisa. Então é isso aí que a gente vai estar como objetivo de aprendizagem para vocês durante esta aula, tá certo? E aí eu já começo apresentando aqui a definição de gráficos, né? Então, gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Esses dados são transmitidos por pontos, linhas e formas geométricas. Eles servem para destacar a dimensão estática dos fenômenos, para indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Vamos continuar, né? Normalmente são aplicados em pesquisas, né? A gente vê muito em pesquisas, inúmeras pesquisas, né? Que são feitas aí no nosso dia a dia, em concursos vestibulares e nos meios de comunicação, como eu estava falando, né? Jornais impressos, que hoje praticamente não tem mais, né? Os jornais estão todos digitais, mas nos jornais digitais você vai estar vendo, na internet, na TV e etc. Tá? E aí a gente vai conhecer agora os elementos do gráfico. Então aí a gente tem um primeiro gráfico, né? E a gente vai conhecer os elementos que é importante para poder a gente saber e fazer a leitura correta do gráfico. Porque o principal objetivo do gráfico é conseguir passar para a pessoa que está lendo, né? Para a pessoa que está tendo contato com ele, a informação de forma rápida e precisa. Então, um dos elementos principais do gráfico é o título, né? Que é o que está justamente na parte de cima, como aparece nesse exemplo aí, né? Evolução da densidade demográfica. Então o título ele deve ser breve, deve ser assim bem resumido, né? Mas que ele tem que passar já a informação que se quer ter com os dados que são apresentados no dado, né? no gráfico. Então é a evolução da densidade demográfica, ou seja, a densidade demográfica é a quantidade de pessoas que moram numa determinada localidade, né? Então, esse gráfico, o objetivo dele é apresentar como é que foi o crescimento da população de uma determinada região. Então, pelo título, a gente já sabe com o que a gente está lidando, tá certo? Outra coisa importante do gráfico é a fonte, né? A fonte, ele quer dizer de onde essas informações foram tiradas. No caso do nosso exemplo aí, né? A gente tem como fonte o IBGE, que é o Atlas Geográfico Escolar do IBGE. E aí a fonte ela vai dar respaldo para a informação que o gráfico vai estar apresentando. E aqui a gente tem as informações, né? Os dados, que no caso aí é a quantidade de pessoas ao longo do tempo, né? Você vê que começa ela de 1940 até 2010 e a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, certo? A gente ainda pode ter, né? Esse aí já é um outro tipo de gráfico, que a gente vai ter o título dele aí, ó. Nesse gráfico aqui a gente já tem a preferência por modalidades esportivas, então foi feita uma pesquisa perguntando a um grupo de pessoas qual esporte elas preferiam, né? E o título ele já basicamente já demonstra o que é que o gráfico está querendo falar, tá certo? E um elemento novo que aparece aqui nesse gráfico que a gente queria apresentar é a legenda, né? Que aí quando você compara lá o que está no gráfico, né? Por exemplo, a parte verde referente a futebol, ou seja, são as pessoas que disseram que preferia futebol. A parte roxa é vôlei, vermelho é basquete, verde, o azulzinho lá claro é natação e outros, né? Então a legenda ela também ajuda você obter qual é a informação que o gráfico está querendo passar, tá certo? Vamos continuar, né? E aí agora a gente vai ver os tipos de gráfico, tá? Primeiro tipo de gráfico é o gráfico de colunas, que ele também é chamado de gráfico de barra e são usados na comparação dos quantitativos em setores, espaço de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. Então, ó, esse tipo de gráfico aqui ó, é um gráfico de colunas, tá? Ele também às vezes é chamado de gráfico de barras. Quando ele está na vertical, como é o gráfico de baixo aí, é chamado gráfico de barra vertical.
Quando as barras estão na horizontal, ele é chamado de gráfico de barras horizontal, tá certo? E ele traz as informações, né, que ele serve para comparar grandezas diferentes, né? Que é o que a gente pode ver aí, por exemplo, no gráfico, onde ele fala sobre os sintomas apresentados pelos pacientes da amostra de 150 indivíduos, né? Então estão lá e você vai comparando os diferentes sintomas e você pode ver, por exemplo, que para aquele gráfico ali, aquela doença, o sintoma que mais aparece é dor de cabeça, que o gráfico você vê que a barra está maior. Mas quando você vê um tipo de gráfico desse, você já sabe que é gráfico de colunas ou gráfico de barras. Normalmente, quando ele está na vertical, é chamado de gráfico de colunas. Quando ele está na horizontal, é chamado de gráfico de barras horizontais, tá certo? Vamos ver um segundo tipo de gráfico, que é o gráfico de linhas, que é também conhecido como gráfico de segmento. Ele é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, ou seja, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempo. Então, enquanto que o gráfico de colunas a gente está comparando duas grandezas, né, diferentes, o gráfico de linha a gente normalmente usa ele para comparar uma mesma grandeza ao longo do tempo. E aí tem um exemplo, é o consumo de energia nos últimos 7 meses. Então, na verdade, a gente tem aí os meses, né, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e o gráfico de linha, né, que ele vai ser uma linha, né, que vai demonstrando o quantitativo do consumo de energia ao longo do tempo. E aí você pode ver, por exemplo, que de março para abril o consumo diminuiu, depois foi crescendo de abril até julho, em julho para agosto teve uma nova queda e agosto para setembro subiu novamente, né? Então ele já dá essa ideia, né, que a gente vê olhando o gráfico rapidamente que existe uma tendência aí de aumento no consumo de energia nesse gráfico que está mostrando aí. E o gráfico de linhas ele tem esse objetivo, né, de demonstrar se determinada grandeza, determinado item que a gente está querendo avaliar, se ele está crescendo, se ele está estável, se ele está diminuindo, e o gráfico ele auxilia nessa análise. Próximo tipo de gráfico que a gente vai ver é o gráfico de pizza, o gráfico de setores. Ele é adequado para estatísticas e percentuais, ou porcentagens. As partes, quando somadas, devem resultar no todo, que é 100%. Né? 100% é a porcentagem que representa o conjunto completo. Né? É viável para a série de dados, valores positivos e diferentes de zero. Menos de 7 categorias avaliadas. Né? Porque se tiver muita categoria, você vai ver quando vê o tipo de gráfico, ele já fica difícil de você fazer uma análise mais correta assim, e a visualização ficar legal, né? E pode aparecer tanto em 3D como em pizza, pizza e barra de pizza, né? Ou seja, pode ser uma pizza de pizza e uma barra de pizza, e a gente vai ver um exemplo agora, tá certo? Então a gente tem aí o gráfico, ele é chamado de gráfico de pizza porque ele é assim, como se fosse um formato de uma pizza e cada parte que está representando é como se fosse a fatia da pizza, né? Mas o nome oficial dele é gráfico de setores, tá? Então, por exemplo, aí é um gráfico de uma pesquisa que foi feito perguntando se determinados consumidores estavam satisfeitos com um produto aí qualquer. Então, teve uma faixa pequena, né, que foi muito satisfeito, que foi em torno de 10%. 75% disseram que era satisfeito e 25% insatisfeitos. E aí é interessante notar que no gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, o tamanho da fatia ele tem que ser proporcional à quantidade de pessoas que escolheram aquela opção, né? Então, se alguém escolheu 75%, tem que ser 75% do círculo lá do gráfico de setores, tá certo? Você tem que ter essa proporcionalidade na hora de fazer o desenho. E também a gente vai ver um último tipo de gráfico agora, que são os infográficos. Esse tipo de gráfico explora imagens, desenhos e variados elementos visuais, tornando-os altamente atrativos ao público leitor. Por isso é comum a aparição em matérias jornalísticas, livros didáticos e campanhas publicitárias. E aqui está o exemplo do infográfico. Na verdade, ele usa desenhos para tentar passar a informação que deseja. No caso aí, ó, é com relação ao consumo de água, né? E você se perguntar assim, de que maneira se consome mais água, né? Aí você já vai logo ali naquela gotinha que tem lá 18 mil litros, tá certo? E aí você pode, através da visualização, através do desenho, chegar a passar a informação que você deseja passar, ok? E agora está na hora do desafio, né? E o desafio é esse, anota aí no caderno. Faça uma pesquisa com 20 pessoas, perguntando se elas consumiram refrigerante nos últimos 10 dias.
Coloque o resultado no gráfico de sua preferência, aí você pode escolher gráfico de colunas, pode fazer no gráfico de linha, né? O melhor é que faça no gráfico de coluna, por conta do tipo de pesquisa, então no gráfico de setores. E apresente ao seu professor na escola, tá certo? Esse é o desafio que fica aí para você. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre gráficos nessa aula. E a gente se encontra na próxima aula do TV Escola Jaboatão, ok? Até mais, tchau, fica com Deus.